Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim, fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavras do Santo Padre. O Evangelho de João, tão espiritual, tão excelso, fecha-se com um pungente pedido e oferta de amor entre Jesus e Pedro, que se entrelaça de modo totalmente natural com um debate entre eles. O evangelista adverte-nos: ele dá testemunho da verdade dos acontecimentos. E é neles que se deve procurar a verdade. Podemos perguntar-nos: somos capazes de preservar o teor desta relação de Jesus com os discípulos, de acordo com aquele seu estilo tão aberto, tão franco, tão direto, tão humanamente real? Como é a nossa relação com Jesus? É como aquela dos apóstolos com ele? Não somos, ao contrário, muitas vezes tentados a encerrar o testemunho do Evangelho no casulo de uma revelação adocicada, a qual acrescentar a nossa veneração de circunstância. Esta atitude, que parece respeito, afasta-nos realmente do verdadeiro Jesus e torna-se até ocasião para um caminho de fé muito abstrato, muito autorreferencial, muito mundano, que não é o caminho de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem, e ele comporta-se como homem, fala como homem, Deus homem. E quando queremos meter o nariz na vida dos outros, Jesus responde: Que te importa? Tu segue-me. São Agostinho, arcebispo de Cantuária. Dar o próprio sim ao Senhor significa também aceitar ser enviado para onde a gente não gostaria de ir, ainda mais se fosse o Papa pedir pessoalmente. Agostinho sabia muito bem disso, tanto que deixou a sua vida tranquila de prior do mosteiro beneditino de Santo André no Célio, em Roma, para empreender uma longa viagem para terras desconhecidas que, além do mais, eram hostis. Agostinho aceitou por ter feito, entre outros, o voto de obediência. Realidade complexa no além-mar. O contexto da Grã-Bretanha entre os séculos V e VI não era dos melhores. O país havia sido cristianizado antes pelos missionários celtas peninsulares, que haviam feito um excelente trabalho entre os bretões. No entanto, foram expulsos com a chegada dos saxões, anglos e jutos, povos germânicos pagãos que começaram a invadir o território, a partir de 596. Os bretões que, por sua vez, se refugiaram entre as montanhas do Gales, recaíram na idolatria. Entretanto, o rei dos jutos de Kent, Ethelberto, que conseguiu alastrar sua influência até ao Essex, Sussex e leste inglês, terras dominadas pelos saxões, não demonstrou ser hostil ao cristianismo. Tanto que se casou com Berta, princesa cristã, filha do rei de Paris, concordando com seu pedido para a construção de uma igreja cristã em Kent. Neste contexto, o Santo Papa Gregório Magno,
entendeu que os tempos eram propícios para uma nova evangelização daquelas terras. Esta decisão foi tomada por ficar impressionado com a beleza e a gentileza de alguns escravos ingleses, levados para Roma. Chegando a compará-los aos anjos, o Papa teve a ideia de criar na Inglaterra uma nova igreja dependente de Roma, como aquela francesa, tomando precisamente o exemplo da França como trampolim. Início da viagem. Etapa na França. Para iniciar a sua missão, o pontífice decidiu nomear o beneditino Agostinho, que na época era prior do Célio, em Roma, superior de 40 monges. A sua principal característica não era certamente a coragem, mas, sem dúvida, a sua humildade e docilidade. De fato, disse sim, imediatamente. A delegação partiu em 597, detendo-se, como primeira etapa, na França, na ilha de Lérins. Ali os monges, acolhidos nos mosteiros da região, ouviram histórias assustadoras de todo tipo de perversidades, cometidas pelas populações britânicas, com as quais deveriam conviver, tanto que Agostinho, aterrorizado, voltou imediatamente para ter com o Papa, pedindo-lhe para mudar seu destino. Mas São Gregório Magno não cedeu. Para animá-lo, nomeou o abade e, ao voltar para a Gália, o consagrou também como arcebispo de Arles. Finalmente, ao retomarem a viagem, os monges chegaram à Inglaterra, na ilha de Tene. Evangelização da Grã-Bretanha. A comunidade de monges foi acolhida pelo rei de Kent, com sua consorte cristã, e os acompanharam a Cantuária, uma cidade entre Londres e o mar, escolhida como ponto de partida da nova missão, levar a palavra de Deus aos ingleses. No começo, os monges se defrontaram com uma grande resistência do povo, tanto que Agostinho adotou um meio evangelização mais brando, disposto a acolher até algumas das tradições pagãs mais tradicionais. Foi um sucesso. Em apenas um ano, mais de 10.000 anglo-saxões foram batizados, praticamente todo o reino de Kent, inclusive o rei, futuro santo, que deu a Agostinho seu total apoio, abertamente. Como reconhecimento, em 601, o Papa enviou-lhe o palio sagrado como o qual consagrava metropolita da Inglaterra. Antes do seu eterno descanso, Agostinho conseguiu consagrar mais 2 sedes episcopais, além de Cantuária, Londres e Rochester, cujos presbíteros escolhidos foram, respectivamente, Melito e Justo. Com o seu falecimento em 604, seu corpo foi sepultado em Cantuária, na igreja a ele dedicada, onde é venerado por católicos e anglicanos.